Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, Pai, misericórdia, graça a todos nós, né? Nesse dia, que é o 12 de agosto de 2022. E, graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, em perseverança, né? Caminhando, né? Olhando para o Senhor Jesus, né? Pregado no madeiro, morto, ressurreto ao terceiro dia, assentado à direita do trono, né? Do Pai Todo-Poderoso. E graças a Deus por isso. Então nós estamos aqui, fortes e firmes, né? Em sinceridade, em perseverança, em oração, né? Em meditação, procurando 24 horas do dia, né? Meditar nas palavras. Lutando, né, contra os nossos maus pensamentos, lutando contra as nossas paixões, né? Contra esses bichos, né, que estão escondidos dentro da gente. É isso? É o nosso sacrifício, né? Matar os bichos, né, que tem dentro da gente, que são os maus pensamentos, as más palavras, né? As más ações, que foi para isso que nós nos inscrevemos, né? A congregação do Senhor Jesus, a sua igreja, né? Para fazermos a vontade dele e não na nossa. E não a nossa, porque quando a gente faz a vontade dele, nós estamos matando a nossa vontade, né? Estamos crucificando a nossa vontade ali no madeiro, juntamente com ele, né? Crucificando o nosso ego, né? O nosso eu. É isso? O nosso ego que foi pervertido lá no Éden, né? Nosso eu foi pervertido lá no Éden porque ali naquela batalha o que aconteceu? A serpente nos venceu, né? E incutiu no nosso coração o quê? Incutiu na nossa mente, né? O desejo de sermos deuses, né? Não é isso? E de fato nós somos deuses mesmo, né? Fomos criados à semelhança de Deus, né? Mas para fazermos a vontade do nosso Criador e não das criaturas, né? E amém, graças a Deus, e vamos em frente, né? Então, irmãos, domingo, segundo domingo do mês, né? Que é o dia 14 aí de agosto. Já está tudo certo para o nosso ajuntamento, né? Lá na Caracuzinha, na Escola Zé Milton. É bem pertinho lá da estação do trem, estação dos ônibus, né? Então vamos lá, né? Nos encontramos para orarmos juntos, né? Louvarmos, meditarmos, passarmos ali o dia, né? Para nos consolarmos mutuamente, né? Pela palavra, né? Pela meditação. E amém e graças a Deus. Não é isso, irmãos? Pois é, então vamos espalhar aí, né? Quem estiver ouvindo, quem ouviu aí esse vídeo que eu estou fazendo, que espalhe aí para os irmãos a respeito do ajuntamento domingo que vem, no dia 14, né? De agosto. E vamos continuar aí, né, com a nossa pequena história, né? Que nós estamos aí fazendo um pequeno retrospecto, né? Uma pequena história da igreja, né? E vimos que a gente para entender, né, o que é a igreja hoje, né? Para discernirmos a igreja no meio das religiões que falam em nome de Jesus, nós temos que então que o quê? Conhecer um pouco dessa história, né? Também do evangelho pervertido, né? Então nós estamos falando aí, já estamos lá entre o ano 400 e 500, né? Da nossa história aí, depois de Cristo. Falamos ali que apareceram nessa época alguns ensinadores, né? O primeiro deles que nós citamos aqui foi o João Crisóstomo.
já falamos sobre ele, né? E uma coisa interessante que teve na vida dele foi que ele foi perseguido e foi banido, né? Pela própria Igreja Católica Romana, né? Pelo próprio clero, porque ele estava combatendo a injustiça social, né? Ele estava combatendo a riqueza, os governos e combatia até a hierarquia do clero e o poder do clero, né? O poder dos padres, né? O poder lá dos bispos, dos presbíteros, que eles diziam que eram os chefes da Igreja Católica, né? Então nós temos aí esse testemunho da história. A outra pessoa que nós vamos destacar aqui rapidamente foi o Teodoro de Mopsuestia, né? É uma cidade lá da Cilícia. Ele viveu entre os anos 350 até o 428. Ele escreveu e pregou contra muitas heresias, né, que tinha dentro do catolicismo romano daquela época, a Igreja Católica. Então tudo parece que ele era um homem sincero como João Crisóstomo, mas pertencia lá, né, à hierarquia lá do catolicismo romano. Então ele escreveu contra o Orígenes, né, contra o Ário, contra o Apolinário, contra as magias, né, feitiçarias, etc., um monte de coisa que ele escreveu aí. E ele era também um teólogo, né, padre também, né, combateu também a interpretação alegórica das escrituras, né, as escrituras, que é você ficar, né, fuxicando, digamos assim, né, o que quer dizer determinadas coisas que está escrito nas escrituras em função de outras interpretações, né, que não são aquelas que estão no texto e no contexto, né. Então, as suas interpretações sob o ponto das escrituras foram escritas em vários textos, digamos assim, né. Então, quando ele combatia exatamente essas heresias, né, ele levava em conta o entendimento do texto e do contexto da escritura, né. E aí ele, né, pelos grandes lá, né, pelos chefes lá do catolicismo romano, ele também foi envolvido, né, em várias acusações, né. Uma delas é uma acusação que ficou conhecida pelo nome de controvérsia dos 3 capítulos, né? Juntamente com juntamente com uma pessoa chamada Teodoreto de Ciro, e o outro era o Ibas de Edessa, quer dizer, controvérsia dos 3 capítulos, né? Que eram alguma coisa que ele defendia, alguma coisa que Teodoreto de Ciro defendia e que o Ibas de Edessa também defendia. Então, os seus escritos eles foram condenados aí por um sínodo, né? Um concílio, né, do catolicismo romano, que foi realizado em Constantinopla no ano de 553. Né? E a outra pessoa que se destacou lá nos ensinos foi o Eusébio de Cesareia, né? Que ele viveu entre os anos 265 e 339. E ele era assessor do Constantino, né? O primeiro imperador lá, né? Primeiro não, o imperador romano que, digamos assim, eu entendo que foi o primeiro papa do catolicismo romano, né? Porque ele presidiu, né, o catolicismo romano, presidiu concílios e a partir deles os outros imperadores também fizeram o mesmo, né? Então esse Eusébio de Cesareia, ele escreveu vários textos e livros, né? Escreveu um livro chamado História Eclesiástica, né? Que era a história da igreja, né? Desde os apóstolos até o ano de 324, mais ou menos, né? Aí lá no Concílio de Nicéia ele teve um lugar de destaque, né? De honra, ao lado de Constantino.
e ele foi favorável a uma solução de compromisso lá entre os partidos que estavam em disputa, que nós vamos ver amanhã, se Deus quiser, que vamos parar por aqui hoje. E paz seja com todos nós, e amém.